Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando a nossa Semana da Mulher do Circuito Municipal de Cultura, um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura. Se você não tá ligado, não tá ligades na programação, já senta aí e se prepare para acompanhar as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook nós somos @Circuito Municipal de Cultura. Se você quer ter mais informações detalhadas, não seja por isso, porque nós também temos um site. Já acesse aí www.circuitomunicipaldecultura.com.br. Meu nome é Giovana Eliodoro, eu sou historiadora, comunicadora, sou também pesquisadora afrotransfeminista, conhecida nas redes sociais como Transpreta, e serei a apresentadora dessa semana mais que especial, que só tá assim começando, e eu tô ansiosa para esse bate-papo que a gente vai ter hoje com mulheres que eu admiro num tanto e que são extremamente importantes para nossa cena cultural. Esse papo que a gente vai abrir com chave de ouro, ele vai abrir as nossas perspectivas para o empoderamento feminino, vai também trazer alguns debates sobre a ocupação dos espaços públicos e a inserção das mulheres nos espaços artísticos nas mais variadas vertentes. A gente vai conversar com Carolina Jaued, né, que é a Carol, e a Prisca Paz. A Carol é grafiteira, uma das fundadoras e integrantes da Minas de Minas CRIO. A Priscila é artista plástica, trabalha com desenhos em diferentes vertentes, percorrendo grafite, aquarela, lambe-lambe, ilustração, e tem como ponto de partida de toda a sua arte a mulher e a diversidade da mulheridade. Hoje é importante ressaltar que, assim como nos outros dias da nossa programação, nós todos seguimos os protocolos, necessários para o combate da Covid-19. Se você pode, fique em casa. Estamos passando por um momento crítico e justamente por isso esse bate-papo se faz mais necessário ainda. Então compartilhe para as pessoas da sua casa, compartilhe aí para os seus amigos que não estão com você, compartilhe para suas primas, compartilhe para sua vizinha, compartilhe para todo mundo, porque eu garanto que você não vai se arrepender desse momento único. Então vamos de bate-papo, Porque essa semana tá assim de tudo! Bora lá, meninas! Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Circuito Municipal de Cultura. O Circuito Municipal de Cultura é um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da Fundação Municipal de Cultura em parceria com o CIRC. É cultura para tudo quanto é lado e para todo mundo. Eu sou a Carol, sou grafiteira, artista visual, publicitária, aqui mesmo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje a gente vai bater um papo junto com a minha grande amiga Prisca, que eu vou passar a palavra para se apresentar. Olá, todo mundo, todes. Eu sou Prisca Paz, sou artista plástica por formação, educadora, e o meu trabalho ele tem foco na pintura. E para mim é uma grande honra poder estar aqui com a Carol, que é uma amiga de caminhada, uma grande inspiração para falar de um tema que nos atravessa muito, né, amiga? Isso. Hoje nosso tema aqui é sobre a mulher no grafite, toda essa caminhada que a gente vem traçando, assim como outras mulheres, já tiveram nessa caminhada. A gente vai contextualizar um pouco dessa história da inserção da mulher dentro do grafite, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, que foi caminhando a passos vagarosos, mas que hoje a gente vê que é uma crescente também, bem potente aí no cenário. E aí a gente vai, falar um pouco sobre tudo, a nossa chegada também nesse espaço. E aí, só para a gente começar, quando a gente fala de grafite, a gente pensa que o grafite ele nem tem tantos anos assim, que ele está na rua como uma forma contextualizada com spray, que a gente pode dizer assim. Na verdade, lá daqueles tempos das pinturas supérstires e tudo mais, já era uma forma de se manifestar enquanto linguagem, comunicação, e o grafite vem muito disso. Mas a gente pegando nesse contexto de spray, de tinta, desse material que a gente tem hoje, a gente pode colocar aí que desde a década final aí de 60 para 70, foi aonde tudo começou meio que a girar em torno das ruas e tudo mais. E é muito legal que é muito difícil a gente ouvir falar
porque a história ela foi muito silenciada e não contextualizada com relação ao papel da mulher, né? Nesse meio e nessa manifestação artística. E aí eu trouxe aqui 3 nomes que, assim, até eu descobri há pouco tempo esses 3 nomes, e a gente que vive pesquisando, né, e sabendo, está sempre olhando como que ainda está chegando essas informações. E é muito legal que tinha um trio que se chamava As Três Graças, que são 3 mulheres lá do Bronx, né, dos Estados Unidos, e que desde a década de 70 elas já estavam pintando e hoje elas atuam assim, meio que mais ou menos ainda, mas muito legal deixando essa linguagem. Uma delas já é até avó. Então a gente vê Uau! como que isso está há um bom tempo. Eu vou citar aqui o nome delas, se alguém depois quiser dar uma olhada, uma pesquisada, apesar de achar pouquíssimas coisas, inclusive uma delas nem tem rede social, assim, mas a gente acha algumas coisas, que é Gen 13, Rock 184 e Sherman 65. E aí legal é falar um pouco desses números, que era um número que denominava os bairros, né, na época, a área de cada uma. Então, esses números eram usados para mostrar de onde que a pessoa era, de que espaço, de onde que ela estava vindo, quando ela transitava de um bairro para outro. Oh, essa é da 65, essa é da 13. Então, também é bem legal a gente pontuar o porquê desse número. E lida com uma questão de território também, né? Que a arte Sim, urbana tem muito dessa questão, assim. Mas eu acho muito, muito interessante quando você, né, que já está aí quanto tempo, né, nessa trajetória com a arte urbana, com a pintura e tudo mais, você falar que descobriu essas mulheres há pouco, né? Porque quando, por exemplo, quando falo de mulheres grafiteiras, a primeira que vem de referência é a Lady Pink, né? Que já é uma senhora também, ela já tem mais de 50 sim, anos, né? Assim, tá mas pintando e tal. E ela é dessa época, né? Lá daquela, isso. né? Assim, do início da cultura hip hop, né? Que a gente também tem que falar dessa relação, né? Do grafite com a cultura hip hop, que é uma das manifestações e tal. E é muito interessante a gente pensar e colocar a luz nessa questão, né? Porque, olha só, você já está tanto tempo aí, você tem tanta referência tanto, e aí você vai fazer uma pesquisa, você descobre isso agora, assim. Porque não é desde a década de 60 que a mulher está produzindo, né? A mulher está produzindo desde que o mundo é mundo, assim. A gente está produzindo, a gente está Isso. pintando, a gente já viu algumas, já apareceu aí, né, na mídia, algumas mulheres que descobriu que elas que faziam a pintura, mas o homem que levava o nome, porque mulher não podia pintar, ou porque tem temas que as mulheres não podiam pintar e tudo mais. Então, quando a gente vem falar dessa questão da presença feminina, né, dessa questão desse empoderar-se através da arte urbana, eu acho muito interessante também a gente pensar um pouco essa questão dos grupos, né? Porque a gente sabe o quanto que é difícil a gente sozinha ir para a rua, por motivos milhões, assim. Eu acho que você deve ter muito mais casos para contar do que eu, de assédio, de problema mesmo que a gente tem por estar na rua. Então, quando a gente, mesmo sendo mulheres, a gente tá junta, né? A gente meio que ganha uma força e se alavanca, assim. Eu já participei de muitos coletivos femininos, e é muito nítido a gente perceber essa força mesmo e como que a gente vai se sustentando e caminhando, né? Porque é um território hostil. A rua é um território hostil para qualquer pessoa, sendo você mulher ou homem. Mas quando é uma mulher, né, esse corpo feminino, na rua, transgredindo às vezes uma lei, né, assim, essa lei do urbano, do espaço urbano, do que é meu e que é de todo mundo, e exposta, né, que teoricamente é mais frágil, a gente passa por vários lugares, né? Sim, a gente entende que o território, né, igual você falou, é um espaço que deve ser ocupado por todos, assim, né? Todo mundo tem que ter acesso e tudo mais. Mas entra também no que você falou dessa vulnerabilidade, que é uma coisa assim surreal e até como que a gente tem que mudar nossa postura com relação ao mundo no geral para poder estar ocupando esses espaços. Então acaba que a presença da mulher dentro desse meio, igual você citou, não só o grafite, mas a gente vem da escultura, da caricatura, da pintura, dança, como diversos outros movimentos, e a gente sabe que a gente tem que
sair de casa com um pensamento diferente, uma postura diferente para lidar com todo esse espaço, né? E quando a gente sai desse nosso território, que às vezes é muito mais fácil a gente se movimentar no nosso bairro, na nossa região, porque a gente já tem, né, um conhecimento e vai para uma outra quebrada, para uma outra comunidade, um outro bairro, até às vezes uma outra cidade, a gente entende que a partir dali tem que ser diferente, assim. E estar junto realmente é uma força surreal. Isso é realmente um movimento assim, de acolhimento, de exercitar novas experiências e tudo mais, e até de segurança mesmo, né? Quando a gente pensa em estar em lugares que são vulneráveis, a gente pensa na segurança também. Porque se estão 4 mulheres, aparece um cara, você já se sente mais ali na força. Você fala, não, estou aqui com minhas amigas, estamos juntos aqui, qualquer coisa é 4 contra 1. Então, realmente, o grafite ele nos traz até essa possibilidade de ver esses outros meios, né, enquanto mulheres estando nesse espaço. Eu falo que é muito surreal mesmo, assim, o fazer o grafite, estar no grafite, porque se a gente pensar, a gente nunca vai sair de casa e ficar, tipo, 8 horas sentada num lugar vendo as pessoas passarem, por exemplo, no centro da cidade. E com o grafite você já tem essa experiência, assim, meio que facilitada. Você fica ali no espaço, você conversa com pessoas que você nunca viu, nem sabe se você vai ver mais, Sim. né? Você conversa ali com o morador de rua, que ali é o espaço dele. Então, assim, você está o tempo todo aberta para essas novas coisas que vão chegando. E isso é muito legal porque o fato de ser mulher existem muitas vulnerabilidades, mas também existe esse acolhimento de outras pessoas, né? Que são as pessoas que param, que falam. Eu acho que isso, no geral, né? Por a gente estar na rua, assim, no geral, as pessoas, né, quererem movimentar, ver e tudo mais. E eu acho que essa movimentação de territórios também é muito legal, assim, que a gente consegue com o grafite, né? Hoje eu estou aqui no bairro X, amanhã eu estou no bairro Y, talvez depois de amanhã eu estou numa outra cidade. Então, esse contexto, ele vem lá do Inição, né? Que foi essa coisa, não, eu vou pôr meu nome aqui, e aí o trem vai passar lá no outro bairro e eles vão me ver. Então, fica essa coisa de estar movimentando e levando a arte para vários espaços. E aí entra, né, na reconstrução do espaço, na transformação desse espaço numa mensagem, até num olhar diferente das pessoas mesmo para aquele espaço em que elas vivem. Nossa, demais. Eu fiquei pensando aqui, tô escutando você falar e foi passando um filminho na minha cabeça, né? Porque eu tava fazendo as contas, tem mais de 10 anos já que eu te conheço. Se não tem, vai fazer agora, assim, né? E assim, a nível de curiosidade, a Carol foi um dos meus maiores incentivos, assim. A primeira pintura que eu fiz no muro foi com a Carol, do meu lado, tipo assim, gata, vai dar, faz assim, vai com que der, assim, super incentivo e tal. E vocês têm, né, as Minas de Minas têm o evento que é o delas, né, que é um evento que é de território nacional, que é de chamamento de artistas mulheres. E quando a gente fala mulheres, a gente está falando todas as mulheres mesmo, a gente não é assim, não é só mulher cis, é mulher, tá, gente? Porque isso é muito importante a gente colocar isso mesmo, assim. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, da sua experiência, né? Falando até um pouco pelas Minas de Minas, porque eu te acompanho, você já viajou Brasil, mundo, pintando, né? Fazendo suas coisas. E o dela já teve 2 edições, não é isso? Me corrija se eu estiver falando bobagem. Foram 2 edições. 4? Nossa, que mico. 4 edições. Então eu queria te chamar, assim, essa pergunta é uma pergunta muito específica, porque eu sempre tive vontade de perguntar, eu deixei ela para te perguntar até aqui, assim. Porque eu, como artista e observadora, eu fico muito prestando atenção nas linguagens, né? Em como que nós, mulheres, a gente quer falar de outras coisas, são outros atravessamentos, e isso vai para a parede, né? E que é diferente dos homens, né? Assim, a nível também de estado, a nível de nacionalidade e tudo mais. Eu queria que você contasse, assim, se possível, né? Se eu pedir demais, você contasse um pouco dessa sua experiência a partir dessa percepção, assim, né? Já, olha aí, 4 eventos, achei que eram 2, já são 4. Então, já está muito além do que eu imaginava, mas essa trajetória que você tem, você é casada com um grafiteiro também, que é das antiquíssimas, assim, então você tem muita referência, você tem muito lugar para conversar, você tem Minas de Minas.
Conta aí para quem está assistindo como é que é um pouco dessa vivência e dessa percepção das coisas que você tem acompanhado ao longo desse tempo aí, amiga. Então, eu sempre falo que o grafite, assim, ele abriu muitas portas para minha vida no geral, não só enquanto artista, mas enquanto ser humano, né? Que pensa, que sente, que age. E é uma transformação diária, assim, porque, assim como eu já citei, é uma vivência, uma experiência que a gente vive diferente de diversas outras coisas. E eu sempre fui muito pautada assim na palavra que eu acho que está dentro de tudo, assim, da vida e dentro do grafite em si, que é o respeito, sabe? Sim. O respeito com relação a outros artistas, a caminhada de outros artistas, a sua própria construção. E aí, pensando muito nisso, assim, de querer, né, se envolver e trazer até outras pessoas, eu sempre tive muito isso, assim, em mim. Porque já são 13 anos de caminhada e em qual ponto, né, que a gente, enquanto mulher, pode fazer diferença para outras mulheres, para crianças e tudo mais. E aí sempre foi essa construção coletiva. Veio o Minas de Minas, né, que vem desde 2012, né, que veio construindo coletivamente, constrói até hoje. E aí, dentro dessa pauta de construir coletivamente, foi pensado nesse evento que é o delas, porque até meio que por detrás do pano, a gente sempre pensava, pô, velho, como que, né, a gente pode ser mais acessível, às vezes para não ficar parecendo que a gente não quer colar com ninguém, é só o grupinho delas e tal, e não era isso que a gente queria. A nossa ideia foi sempre trazer, sempre agregar e tudo mais. E aí foi quando surgiu isso, assim, né, de buscar essas mulheres, cada uma com a sua individualidade, cada uma com o seu trabalho, respeitando isso, assim, do trabalho autoral, do que está fazendo ali, e colocar isso em conjunto para que a gente pudesse conversar e trazer a linguagem mesmo de cada uma. Eu gosto de pintar dessa forma, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, eu tenho esse tipo de referência, e muitas vezes a gente fica só naquilo ali do virtual, né? Hoje a gente está sentindo isso mais ainda, e aí eu sempre, junto com as meninas, a gente sempre sentiu essa necessidade do presente, de estar ali rindo, nem que fosse um dia, mas estar rindo, conversando, comendo junta, dançando, o que fosse, sabe? Que era uma coisa que a gente sentia muito enquanto grupo. E aí a gente queria externar isso. E foi assim, esse acolhimento, para mim, é um evento assim que traz muito, igual você falou, dessa linguagem de mulheres da forma que for, sabe? Trazendo aí diversas etnias, raças, acolhimento mesmo, assim, de trazer as mães para esse lugar, né? De trazer os filhos juntos com as mães, que a gente sabe que é uma coisa difícil assim, para quem é mãe, estar nesses espaços, né? E ter esse acolhimento. Então, quando a gente busca isso e vem com esse contexto, é a forma de fazer a diferença para a mulher dentro do grafite. Porque se a gente pensar numa criança junto com uma mãe na rua e a mãe tendo que pintar e tendo que olhar o filho e às vezes não ter um suporte, a gente sabe o tanto que isso é complicado. Então, a gente poder acolher e trazer isso é muito especial e saber que todas nós, né, sabe-se lá daqui a alguns anos, vamos também estar nesse lugar. Então, tanto que é importante a gente entender esse lugar também. E aí é isso, assim, eu acho que acolher, trazer, mostrar, educar, porque também o delas passa por esse espaço, né, de educar, de oferecer experiência para pessoas que não estão envolvidas no grafite em si, mas e da gente, né, dar oficina, chamar e dialogar, por mais que essas mulheres não continuem a fazer grafite, mas que elas tenham essa experiência e possam escolher, talvez, passar por esse espaço, né? Então, vem muito disso, assim. Aí, eu sempre tive essa proposta, assim, do respeito, do acolher, e o grafite na minha vida, assim, é o maior presente de todas as amizades, de todas as experiências que eu já tive, né? De poder conhecer essa história, de poder saber das mulheres que estão nessa construção.
e de ter pessoas que também, ao mesmo tempo, me apoiam, assim, tudo. E é isso, a caminhada eu acho que é essa, assim, de não deixar parados o movimento só em mim, sabe? Deixar isso transitar de todas as formas. E a cidade só ganha com isso, no final das contas. Não, total. E eu acho também que tem essa questão de formação de público, né? Que você falou no início, Sim, né, da nossa conversa, assim, que tem essa coisa de a gente tá aqui porque outras vieram antes, né? Isso é muito importante a sim, gente falar. Então, a gente está fazendo não só pela gente, mas é para quem está vindo depois, né? Porque eu cresci na Regional Noroeste, então, assim, quem conhece ali, né? Eu nasci no Coqueiros, né? Cresci no Coqueiros e tudo mais. Então, para eu chegar no centro, eu passava pelo Padre Eustáquio, que é um grande uhum, corredor de grafite, assim, de arte urbana. Hoje eu passo menos, que eu mudei e tal. Mas eu lembro que a minha primeira referência de arte visual, é a arte urbana. E o legal da sim, arte urbana é justamente isso, né? Porque ela é democrática. Você não tem que entrar dentro de uma galeria para ver. Ela tá ali, ela tá no seu cotidiano, né? É a obra de arte, o trabalho artístico dentro do cotidiano, assim, a arte dialogando o tempo inteiro, né? Sofrendo as intempéries do tempo, a tinta que vai queimando, que vai desbotando, que vai sumindo, o pichador que vem e picha por cima, ou o dono da casa que vai e pinta por cima, ou o cara do lambe-lambe que vem e cola por cima. Então, essa questão também da gente pensar nessa grande galeria, que é um organismo muito vivo, né? Que a gente nunca sabe, sim. assim, né? Você É. pinta hoje, amanhã você não sabe se vai estar lá. Porque milhões de coisas. O muro pode cair. Deus me livre, assim, não quero que o muro de ninguém caia, mas pode acontecer, o muro pode cair. Nossa, já aconteceu isso comigo. Eu pintei num dia, passou 2 dias, o mundo caiu. Olha isso, né? Então, assim, Acontece. e é muito doido porque a gente também não anda muito, né, gata? Porque, assim, vamos supor, a gente quer pintar, tá chovendo, não dá para pintar. Não dá, É, não é dá, não tudo, adianta. tá tudo movimentando junto com a cidade. E é interessante isso, porque o grafite também ele tem uma interpretação muito livre. Você entrega ali o trabalho, você vai embora, vai ter, né, essas intervenções de tempo, de tudo que você citou, mas também vai ter o olhar das pessoas. Então, Uhum. assim, a pessoa vai passar, vai odiar, a pessoa vai passar, vai achar maravilhoso, a pessoa vai passar, vai tentar entender, outras não vão entender nada. Então, eu gosto muito também dessa livre interpretação. Está ali, é tipo assim, né? Joguei, está ali, vamos ver o que vai ser. E isso vai, com o tempo, transformando muito esse espaço. Eu gosto muito também dessa parte da transformação, né? E a gente vê Sim. isso enquanto a gente está pintando, que você começa a ver Uhum. os olhares, os sorrisos e tudo mais, e fica aí, igual você falou, democrático. Está jogado aí na rua e nem É. a gente mais tem posse do Não, não trabalho. tem. É um Não tremendo tem. desapego, assim. Eu acho muito bonito também, né? Ao passo que você faz ali, e aí eu penso muito no quanto também que para nós mulheres, né? A gente ganhou essa questão do registro, porque com o celular você faz o registro, aí você eternizou enquanto estiver na nuvem até o celular queimar, mas enfim, tá ali. Porque tem isso, né? Eu também fico pensando muito no quanto que outras mulheres pintaram antes, por exemplo, década de 90 e tal, mas não tinha acesso a, de repente, uma câmera, né? Porque filme, Sim. revelar, era mais caro e tudo mais, e a gente foi perdendo esses registros também, né? Que isso por isso Uhum. que eu acho muito importante também, quando eu pergunto para você sobre o delas, e quando a gente fica falando de outras mulheres que vieram antes, quando a gente consegue acessar esses registros, é que a gente pensa nessa questão dessa memória, né? Porque como Uhum. a rua ela é um lugar dessa né, de passagem, as coisas estão acontecendo e tal, então vai mudando e vai esquecendo, porque é o de agora, é a urgência de agora, é o de Isso. hoje, é isso, assim. Então eu acho que é muito importante também a gente ter esses lugares, esse espaço para a gente poder falar desses trabalhos e poder falar dessas mulheres, né? Porque Sim. atualmente, assim, se a gente pode falar, desculpa. Não, eu ia só falar que acaba caindo naquela velha história do silenciamento, né? Porque a história fica silenciada. Hoje mesmo, na história de Belo Horizonte, das mulheres, nesse contexto, vindo lá de trás, desde a década de 80, é muito difícil assim, se achar tudo, até as próprias mulheres, assim, a gente não consegue encontrar quem foram essas mulheres. Então, às vezes, uma pessoa te passa uma referência que é um cara que lá dessa época que está pintando até hoje, muitas delas a gente nem sabe quem são, assim, né? Ficou o nome marcado, a tag, mas a gente não sabe quem que é a pessoa, até o nome mesmo da pessoa.
Então fica tudo assim muito perdido. E isso é muito ruim assim para o nosso histórico quando a gente quer falar mais disso, né? Que a Sim. gente quer contar a história e pontuar que, mesmo sendo uma, duas ou três, essas mulheres já estavam aí na cena e já, de alguma forma, construindo esse cenário, já tendo várias ali intervenções e movimentações com relação à mulher nesse espaço. E as que a gente vê mais, assim, né, das mais antigas e que ainda tem esse contexto de registro, são as que estão ativas ainda até hoje. Quando a gente Sim. pega na história até do mundo todo, hoje, né, com a facilidade de internet, redes sociais e tudo mais, a gente consegue ver essas mais antigas por causa disso, assim, quando você começa a pesquisar. E aí Sim. entra nisso que você falou, né? Sem esse registro, sem às vezes ter alguém para contar e tudo mais, é um dificultador gigante, assim, para a gente entender de onde começou, né, como que veio tudo isso. Mas ainda É, bem que a gente ainda tá puxando e tentando recolher o que a gente ainda pode, assim, de história. eu fico pensando muito em como que um dos vários motivos, né, que as mulheres param de pintar, ou elas não animam assim tanto, pela questão, né, dessa vulnerabilidade na questão da rua. Eu fico pensando muito assim nessa questão, porque mulher engravida, né? E aí a gente vive uma sociedade que a gente não acolhe as crianças, né? Que a gente vive uma sociedade que nega a infância dentro da convivência. Eu falo isso assim como uma educadora da primeira infância mesmo, assim, que a cidade ela não está pronta, ela não recebe as crianças. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Tina Soul, ela tem quantas filhas? 3, Três. Ela vai para o muro e leva as filhas, assim, sabe? E é muito sim. bonito, assim, quem já pôde acompanhar, porque ela vai, leva as filhas, é muito legal. E a Tina tem um trabalho maravilhoso. Quem não conhece Tina, busca aí Tina Soul, merece. É uma mulher, uma grafiteira, assim, muito, muito, não vou poder falar uma palavra, mas eu queria, assim, muito maravilhosa, muito E uma maravilhosa. das pioneiras de BH, né, Uma inclusive. das pioneiras, e ela leva as filhas, e o tempo que ela está pintando, a gente vai se revezando ali, né? Cada hora uma olha as Isso. meninas, e uma, né? Tipo, essa coisa meio até meio de um grande organismo mesmo, assim, né? De uma comunidade mesmo ali. Então ela tá no muro, aí tem uma amiga que está cuidando, ou então uma outra grafiteira para e ajuda, passeia com carrinho, não sei o que, não sei o que, e ela tá pintando, e ela tá produzindo muito, assim. A Tina é uma potência, assim, e para mim ela é uma grande referência pensando nessa questão da maternidade, né? Porque a gente vive numa sociedade que exclui as mães. Né? E pensando em Sim. grafite, que é uma que assim já melhorou muito, mas a gente tem muitas coisas para avançar ainda, é um lugar que não acolhe a criança, né? Porque você está ali no muro, olhando para o muro, a criança pode atravessar a rua ali. Então, assim, a gente precisa de criar situações e lugares de segurança para que essas mulheres grafiteiras, mães, se sintam à vontade de ir com seus filhos e com suas filhas, porque é o lugar delas também, e o lugar dessas crianças Uhum. também, para que elas possam expressar, né? Se expressar artisticamente, assim. Que isso é muito E para que delicado a gente elas falar. se sintam aceitas, né? Porque vai Uhum. muito além de só ser mãe, mas também ela enquanto artista, que a gente Sim. não pode deixar de lado, assim, né? Que a pessoa Uhum. quer fazer grafite, que ela quer continuar evoluindo, que ela quer voltar para a rua. Então, esse acolhimento é tudo isso, assim. E quando a gente pensa, né, nisso de outras mulheres estarem apoiando, é justamente aquilo que a gente falou lá no início, do grupo, da gente sempre Uhum. pensar em estar em grupo. Nem que seja junta 3 aqui, ou uma dupla, ou 4, ou 5, mas é justamente sobre isso, da gente conseguir uma ajudar as outras. Então, eu vejo que a mulher dentro do grafite, ela tem muito isso, assim, vai muito além de só se divertir, conversar, trocar ideia, né? E também está dentro desse contexto, às vezes, da gente estar tá pintando ali junto. E vem também desse acolhimento, porque a gente consegue, por mais não sendo que a gente não é, eu, por exemplo, não sou mãe, a gente consegue entender essa pegada de tipo, não, vamos estar tá aqui acolhendo, ajudando, né, recolhendo. Às vezes foi por causa de um sobrinho, ou por causa, né, de uma filha de uma amiga e tudo mais.
Então, isso também é bem interessante, a gente entender que não só mãe, mas também quanto artista, ela quer voltar para o cenário, ela quer pintar, Quer se né? Ela manter, quer né, estar ali também. presente, ela quer se manter enquanto artista. É bem Sim, isso mesmo. sim. Eu fiquei pensando aqui numa coisa, né? Porque quando a gente fala da Lady Pink, por exemplo, né? Ela tem mais de 50 anos, né? Sim, Que sim, é muito doido, igual desse coletivo das Três Graças que você falou, também com certeza são bem mais velhos, assim, né? sim. Se a gente pensar em dado histórico, 70 e 80 foi ontem, né? A gente for traçar numa linha histórica, assim, isso na história, isso foi tipo assim, Uhum, um segundo atrás, né? Então, né, isso. pensando nesse recorte, é muito recente e tudo mais, assim. Mas assim, eu queria te fazer uma pergunta para a Carol de hoje, né? Porque, claro, só posso perguntar para a Carol de hoje, a Carol do futuro tá lá no futuro. Mas assim, amiga, o que que você acha? Como que você acha que vai ser o envelhecimento dessas mulheres, sabe? Tipo, o seu envelhecimento, assim, hoje, assim. Você pensa assim, ser uma Lady Pink ou em algum momento você pensa em aposentar suas latas e ficar só aí, não sei, fazendo outras coisas? O que que a Carol de hoje pensa? Então, a de hoje não pensa em aposentar, mas a de lá atrás já pensou nessa possibilidade. Olha, Porque hoje, não só hoje, né? Todos esses anos assim que eu estou nessa caminhada, a gente sabe que a gente pensando em Brasil e até outros países, não só o Brasil, a arte ela é vista assim praticamente como nada, falando bem rasgado mesmo, sim, sim, principalmente na atual situação assim que a gente vive, com relação a cenário, né? diversas coisas, né? O cenário. E, assim, às vezes muito por falta de incentivo, né? A gente sabe que a gente rala triplo, quádruplo para poder estar sempre em movimento e fazendo as coisas e as coisas acontecendo. Então, eu já tive os pontos dentro dessa caminhada em que, sim, eu pensei, eu acho que já construí a minha história, né? Acho que já está bom e tudo mais. Mas é muito engraçado na minha história que sempre quando eu tive ou essa fala ou esse pensamento, alguma coisa aconteceu que me fez tipo assim, bum, tá lá na frente de novo, e aí eu tipo continuei. Hoje eu ainda não paro em pensar assim, tenho começado até novos projetos, novas coisas, novas técnicas e ideias, e daqui para frente assim, a gente sabe muito pouco ainda o que vai ser, né? Mas Sim. continua na questão da resistência e tudo mais. E é muito interessante que eu fiz até uma listinha aqui de mulheres fora do Brasil, que são mulheres que já passaram dos seus 40 anos, Opa, depois eu vou citar algumas brasileiras, e que estão ainda na ativa, e muitas delas com filho. Né? A gente acompanha, assim, vê de rede social e tudo mais, e é bem legal assim o quanto a força, eu falo de força, força bruta mesmo, que a mulher tem assim, né? Que uhum. realmente a gente consegue fazer várias coisas, tá em diversos lugares, por mais que a gente tenha nossas fraquezas, a gente não precisa ter essa força o tempo todo. Uhum. E como que isso vem passando assim de gerações e a gente vê como que a gente tem enquanto inspiração também essas mulheres, né, que já estão há tanto tempo aí e que fazem uma trajetória muito bonita, assim, amparada pelo próprio trabalho, não por outras coisas. Aí eu vou Verdade. citar algumas aqui, que se alguém depois, né, quiser olhar e ver na internet, que é Rose One, Mickey, Spice, Musa, tem a Led Pink, né, que a gente já falou, a Shiro, Clor, Médici, e no Brasil a gente tem várias mulheres também, que eu vou citar algumas lá do Inição, e hoje a gente sabe que a gente tem milhares de outras mulheres, que é a Anarquia, que também está há muito tempo aí no cenário, hoje também com novas linguagens, A Pamela, a né? Nina, a Pamela Castro, a Nina e a Deninja também, que é uma mulher que está muito tempo. Temos várias outras, né, gente? Igual eu citei. Se a gente for citar aqui todo mundo, é muita gente. E, assim, diversas outras mulheres que, por algum motivo, também já deixaram de estar nesse contexto. E aí a gente pode citar que hoje, né, aqui que a gente tem
relatado e tem registro contado, né, que a primeira mulher brasileira no grafite é uma paulistana que se denominava na época Diana. Eu não conheço assim muito sobre a história, mas tem esse registro. Então, fica aí também para a gente pontuar esses registros, né, que estão dentro da nossa história. E aí é muito, até no próprio perfil do Minas de Minas, a gente tem lá diversas outras artistas que estão, né, nesses nossos encontros, que a gente sempre coloca e cita lá, tem nos destaques e tudo mais, que todo mundo pode conhecer. São mulheres que estão movimentando o Brasil todo, de milhares de linguagens, estilos e tudo mais, e que a gente pontua muito dentro dos trabalhos, né, diversas mulheres pontuam muito essa coisa do papel da mulher dentro da arte, né, e a figura da mulher, e colocam muito ali essa coisa da presença da mulher no mundo, no cotidiano, na vida, e isso também é muito importante, nós pontuarmos isso, né, enquanto mulheres, trazendo outras mulheres. E aí a gente acaba que também é isso, né, que a gente já falou e eu retorno a falar, essa coisa de cuidar uma das outras mesmo, assim, e de uma coisa de pegar na mão mesmo, né, e falar, ô, vem cá, porque tem essa coisa das limitações, né, porque realmente pintar grande é difícil, o trabalho, você fazer um mural não é uma coisa assim. É difícil, é realmente difícil, assim, mas é possível, né? Porque é muito corporal. Então, você carrega escada, você carrega tinta, e você mistura, e você estica tinta, e o cheiro do spray, né? Igual eu sou alérgica, aí depois fico toda, garganta, né? Fica coçando, aquela coisa toda, enfim. Mas é um trabalho que é possível, é acessível, né? No sentido Sim. assim, dá para fazer. Ai, Prisca, mas eu nunca pintei com spray. Gente, vai com o que tem, sabe? Isso é uma coisa que a Carol me ensinou mesmo, tipo assim, gata, você só tem latex e xadrez, vai com latex e xadrez, sabe? Se você tem. Vai experimentando, se O jogando importante no é que dá. você viver a experiência, né? Então, assim, não tem muito o que falar, assim, tipo assim, ai, dicas de como pintar na rua. Tem que ir para a rua, tem que sentir, né? É sempre bom que você não esteja sozinha, a não sei que você queira bancar isso também, aí vai de cada uma, né? Assim, Sim, mas é para que você comece também a entender, porque a rua tem uma dinâmica muito específica também, né, Carol? À medida que a gente vai é, convivendo na rua, assim, você vai sacando essa dinâmica da rua, assim. E também sim, entender que é um espaço público e tudo mais, mas não é bagunça, né? Tem ali, de é, repente, um morador em situação de rua, que ele dorme ali naquele muro, então você tem que ter sim um diálogo com ele, conversar, ser sim, respeitosa, né? Entender que você ali é uma convidada ou não naquele ambiente, né? Ter esse diálogo. De repente, um policial que chega para conversar com você, um cara que sim, chega fazendo gracinha, te cantando, né? Enfim, você tá lá pintando e o povo buzinando, é umas coisas assim. Aí você bota um fone de ouvido, mentaliza uma paz e vai, sabe? Assim, e é, vai viver essa experiência, né? sim. A resposta ela vem sempre dessa postura de diálogo, de estar respeitando, de entender que se ali não é seu espaço, mesmo que você tenha que ir embora e não pintar ali, sabe? Porque a rua é assim, é igual você falou, ela está em constante movimento. Hoje o muro está aqui, amanhã não está. Hoje a pessoa é dona daquela casa, amanhã é outra pessoa. Então é isso, assim, o tempo todo. E é legal também a gente perceber nessa questão do diálogo, a gente também ter diálogo com outros artistas, né? Que isso também é muito importante, Sim, porque só favorece para a gente mesmo enquanto crescimento. A gente até, eu penso e lembro assim, muito quando a gente vai em eventos de grafite, encontros de grafite, às vezes a gente não quer nem pintar, a gente só quer ficar conversando e vendo o outro pintar para aprender. E sim. às vezes você fica ali, nossa senhora, você está tão bom que eu não quero nem pintar, quero ficar aqui solto e tal. E como que isso também é importante para a nossa evolução enquanto grafiteiro. Porque não Sim. existe técnica, não existe escola, não existe. A gente pode sim pegar experiências com pessoas que estão na área, mas assim, se tiver a oportunidade de comprar uma latinha de spray e tem um murinho assim na casa, ficar ali riscando para aprender como que é o traço, fazendo bolinha, preenchendo, só para, né, pegar essa movimentação, essa experimentação, e igual você falou, mas eu tenho um latex, tenho um xadrez, vou fazer aqui, o que eu gosto de pintar, e aí você vai.
e uma hora chega, assim, não tem muita fórmula mágica, é o exercício mesmo de fazer. E se jogar, né? Se jogar, a gente acaba se jogando demais, e você, uma vez que você entra, acabou assim a gracinha. Você vai Nossa. cada vez querer pintar mais e aprender coisas novas. E a gente vê isso quando o tempo vai passando, né? Você pega lá o primeirão e depois você vai vendo a evolução, você fala, meu Deus, como que eu consegui Não. pintar isso? O que eu estava É o fazendo? marco zero, né? Eu falo assim, deixa seu marco zero aí, ó, que a partir É, daí, daqui um ano você olha para ele de novo e vê o que você está fazendo agora. Você fala assim, não, que isso. sim. Você fala um negócio aí que eu fiquei pensando muito, né? Que quando eu fui assistente da Lídia no Cura, da Lídia Uhum, Viber, a Lídia, quem não, assim, quem conhece tá dando mole. Vai conhecer a Lídia Viber, que é uma artista, assim, real. fenomenal, assim, em todos os sentidos, não só tecnicamente, mas a pessoa da Lídia é uma pessoa, assim, e é muito acessível, né? Assim, que bom. Aham, E aí eu lembro que a gente estava lá, né? Não esqueço dessa cena. A gente, 30 metros de altura, um vento assim. E aí eu e o Feiro, né, que a gente estava de assistente, já tinha terminado de pintar a nossa parte. E a gente tinha que descer junto, porque o motivo dos carrinhos e tal. E aí a gente ficou sentado um tempo, assim, esperando para ela terminar para a gente descer todo mundo junto. Aí, porque era o carrinho dela que a gente saía para sair dos aham. balancinhos. Na hora que eu olho, a Lídia estava fazendo umas coisas, assim, um volume, um claro e escuro, um negócio com um rolinho, que eu falei É assim: surreal. o universo não tem dinheiro que pague o que eu estou vendo. Sim, Porque, não primeiro, tem. gente, ela estava pintando um negócio que, assim, ela fazia um movimento enorme, né? Assim, a louca já está aqui dançando, né? Ela fazia um movimento e tal, não sei o quê. Mas quando a gente pegava o drone e via de longe, era um negócio assim. Mas era tão legal e ela conseguiu fazer um efeito nesse momento, assim, desses 10 minutos que eu fiquei de contemplação, tendo uma síncope, assim, eu falei assim, gente, isso, quem me deu foi o grafite, não tem... Eu passei pela universidade, não teve academia que me deu isso, não teve Sim, leitura, não teve... Foi eu estar ali, né, o meu corpo disposto, né, enfim, vendo eu, uma mulher, vendo outra mulher fazer uma coisa, assim, maravilhosa, assim, sabe? Então, eu é, acho que essa coisa de observar como... Eu gosto muito de ir nos eventos de grafite também e ficar sentada vendo as pessoas pintar. Porque você vê como é que uma pessoa resolve uma coisa e fala assim, não, eu não resolveria desse jeito, mas o jeito que ela ou ele fez, muito genial. Olha que legal como ele pega o spray, ou que ele faz isso ou aquilo. Essa coisa, né, da gente aprender observando, assim, é muito genial. E a rua sim. dá isso pra gente também, né? E não só isso, assim, pelo menos a minha experiência, muita coisa que eu via só de internet, principalmente trabalho de pessoas que eu pensava assim que seria um dia inacessível, de ver de perto, né? Visualmente mesmo, e que eu consegui ver, então isso tudo assim, movimentando, estando em outros espaços e podendo, através do grafite, sair desse lugar, desse contexto só aqui, né, da onde eu moro, da onde eu vivo, e poder ver isso assim de perto. Isso também é muito surreal, porque aí você sai da tela do computador, você sai da tela do celular para o ao vivo e você conseguir olhar assim de perto, né? Ter aquela experiência de realmente ver o traço ali, tudo mais, como que isso é construído. Isso, igual você falou, não tem dinheiro que pague assim, Não porque tem. muitas pessoas queriam estar nesse lugar, não só grafiteiros, mas artistas no geral, de ter esse acesso tão próximo, tão perto, né? E a gente sabe que existem diversos dificultadores para estar nesse espaço, mas aí é isso, é acreditar e ir, e fazer, e meter as caras, correr risco, tudo, assim. Eu falo que tudo, tem que arriscar com responsabilidade, claro, com Sim. muita consciência e com a cabeça muito no lugar, que foi uma coisa que eu também sempre me coloquei assim, sabe? De Uhum. ter esse cuidado também, mas se possível, sempre estar nesses lugares para poder ver, para poder conversar, enxergar outras coisas, que isso também faz da gente gigante, assim. E a arte é um segundo. Aprendi um trem que agora, num segundo, eu já estou vendo outra coisa, já tem outra artista que eu desconhecia, estou conhecendo. É tudo assim, em segundos, que vai passando e que a gente vai cada hora pegando uma coisinha, né, em cada ponto. E hoje esse facilitador de internet é surreal, assim. Eu Não, que vim da total. época que a internet era isso aqui, o próprio material, né?
era uma coisa muito inacessível, não inacessível, mas muito pequena ainda, e hoje a gente vê que está tudo muito, né, aberto, né, para novas coisas. Qual que é a sua maior referência hoje, assim? Quem que é sua artista? Pode falar só uma, hein? Será que eu vou arrumar confusão? Se for uma confusão, não preciso te Nossa, falar, não, só uma é aquelas. muito difícil. Três dá? Pode Três ser dá, três? Tá, beleza. pode. Hum. Olha, eu gosto de uma artista que ela é mexicana, que para mim, assim, ela é surreal, surreal, e ela pinta só coisas muito grandes. As cores que ela faz, a técnica que ela usa, assim, até hoje, nem eu entendi, eu acho que eu tinha que ver de perto ela pintando, que é uma artista que chama Cleo, e ela, Nossa! assim, ela é Uhum, muito uhum. surreal. Parece que é coisa de Nossa. impressão. As paletas dela são Surreal, chocantes. surreal. Nossa, eu fico dá vontade de comer as paletas de cor dela, né? Assim, o esquema de cor que É, ela escolhe para as pinturas dela é fantástico. sim. Foi mal, É desculpa. das mais antigas, assim, uma que eu sempre gostei muito, e o nome delas, a assinatura dela, né, a tag, são as mesmas letras da minha assinatura, e eu fui descobrir que e seria a mesma, e depois ela misturou, que é a Clor, que é uma grafiteira muito antiga, Não e ela conheço essa. trabalha muito na pegada do design gráfico com grafite, que também é uma coisa que eu amo muito, assim, e ela já é mãe também de 2 filhos, ela também é casada com um grafiteiro, ela tem uma CRIO, então, assim, os trampos dela é muito bom. E agora falar de uma brasileira que, assim, eu sou fã de, nossa, milhares, é até difícil citar aqui, nossa, é muito difícil. Tem É, muitos né? artistas que eu gosto, a própria Lídia Weiber, que também é minha Sim, amiga, sim. a Tainha lá de Pernambuco também, que eu gosto muito do trabalho dela. Tem as meninas das letras, né? A Tina, tem a Rose de Manaus. Nossa, tem muita mulher, muito, é uma crescência assim gigante. Tem as meninas, né, de São Paulo também que estão há muito tempo aí na ativa, que tem um número muito grande, né, de mulheres. Tem a Tica, que está há muito tempo também aí no cenário. Mas assim, eu gosto de todas, gente. Eu acho que só o fato de estar na rua pintando e de, né, ter essa frente assim, de enfrentar esse espaço e todas as articulações que nos é feito o tempo todo, para mim, são todas maravilhosas. Se eu for Sim. citar aqui, é uma lista monstra. É difícil, né? Eu fiz essa pergunta É para você, muito mas eu acho que difícil. eu não conseguiria responder. A Cleo, eu gosto muito dela, a Lídia, atualmente, assim, até por causa depois dessa síncope, né, de ter visto ela pintar ao vivo, assim, Aham, então tem muito essa questão também desse lugar, assim. Gosto muito do trampo da Tina, a Fênix também é uma artista super sim, jovem e sim. que está A crescendo Ana, muito. A Wanata, gente, a Wanata tá fazendo umas coisas que, assim, é surreal. Tu fica assim, gente, onde que essa é menina muito tá? difícil a gente falar, É, principalmente quando a gente pensa em estilos, assim, cada um com uma identidade é, muito própria, muito individual. Então, assim, para mim é todo mundo, porque você pegando cada contexto, sim, são coisas sim. muito diferentes, né? Não, e é muito doido, né, amiga, a gente pensar nisso, porque, sei lá, 10 anos atrás, que é ontem também, mais uma vez puxando para essa questão do termo histórico, tinha pouquíssimas, ou então elas estavam aí, mas a gente Pouquíssimas. não encontrava tanto, né? Não estou desmerecendo Sim. a trajetória de ninguém, não estou achando que eu que sou a percussora, nem que você é a percussora, que Uhum, de forma isso. nenhuma, não estou me colocando nesse lugar e nem quero esse lugar. Mas é porque a gente não tinha esse conhecimento mesmo, né? E hoje, por Não, causa é. dos eventos, por exemplo, do eventos, né, do delas, né, desses encontros, e também acaba que está tendo um holofote maior sobre a questão da arte urbana também, né? E as Sim, mulheres também estão se com as grandes colocando mais. mídias. As Sim. mulheres estão se colocando mais, graças a Deus, é que está acontecendo e tal. Então, assim, a gente viu uma crescente muito maravilhosa, né? Assim, um saldo muito positivo. E eu fico Uhum. pensando assim, né? Daqui a 10 anos, como é que será que a gente vai estar, Como que né? vai ser A gente vai realmente? estar, né? Assim, e eu espero que a gente esteja assim, tipo assim, ou não sei falar, porque é muita gente, é muita mulher, sabe? Filhas de grafiteira, netas de grafiteira, que seja, assim, sabe? Da gente conseguir também ir sempre evoluindo e sempre acompanhando, né?
e que a gente seja menos invisibilizada e que a gente consiga falar pela gente, não precisa de ninguém contar a nossa história, né? Que isso é muito importante também, que tenha registros e que a gente consiga construir um público e que a gente consiga inspirar outras mulheres, assim como a gente se inspirou em outras mulheres para elas chegarem, para a roda continuar rodando, né? Que a gente realmente esteja pintando, né, até lá, se Deus quiser, e que a gente seja uma referência enquanto construção, não de, né, que a Sim, gente quer troca. brilhar e tudo mais, mas de troca, para que essas mulheres venham mesmo. Eu acho que a mensagem assim, que eu deixo nesse momento é acreditar, sabe? Acreditar que é possível, acreditar no trabalho, acreditar até nas mudanças que vem acontecendo, né, com relação ao mundo, e que é isso, assim, a gente vai passar bem, e hoje a gente precisa estar nesse lugar, né, para que a gente possa até crescer e abrir os olhos para outras coisas, outras formas, outras plataformas, outras possibilidades. Você sabe muito mais do que eu com relação a isso, assim, de se reconstruir nesse olhar da arte. E é isso, assim, é o que eu acho que eu tenho de mensagem para deixar para essas novas mulheres, é acreditar mesmo e vem, sabe? Vem que a gente vai estar dando suporte e acreditem mesmo que é possível e no próprio potencial. Sim, total. Nossa, que delícia, apresentão bom essa troca de ideia, assim. Não é? Obrigada por me convidar, porque isso está me fazendo pensar em várias coisas, sabe? Assim, e aí lá vai eu chorar, né? Eu sempre choro. Gente, não tem uma vez que eu não faço. O negócio atravessa muito e me toca em muitos lugares, assim, porque Sim. a gente cresce sendo desacreditada, né? Assim, que as pessoas, né? Que a gente já tem o futuro definido ali e tudo mais, e quando a gente consegue minimamente hackeando e descobrindo o nosso espaço e vendo nossa trajetória e junto com a gente vendo outras mulheres, né? É muito legal, é muito potente também. Isso anima a gente, né? Porque quando você fala assim, ai, acredite, é que você está falando para mim. E eu já tenho tempo que eu tô aqui, né? Estou falando para mim Vida. mesmo. Pois é, porque É como tipo você isso. falou antes, assim, nesse contexto que a gente está vivendo, tem hora que dá vontade de tacar tudo para cima mesmo, velho, porque Sim. parece que o negócio está só apertando cada vez mais. E quando a gente tem esse momento aqui e que a gente vai conversando, vai trocando, assim, poxa, realmente eu não estou sozinha, né? A gente está aí, cada uma no seu espaço, mas a gente está minimamente se apoiando e está construindo e buscando, né, fazer que esse caminho continue, né? Que isso é muito importante também. E é legal essas lives que a gente se conhece há tantos anos, mas a gente nunca para assim para falar tipo dessa forma. Não. De uma coisa que faça realmente a gente fala de tudo e tal, mas assim acaba que nesse contexto a gente se pega mais nesses momentos, né? Doideira, Mas é né? isso. É Porque a muito gente está na louco. correria do dia a dia, né? Nas resoluções. Tá tendo evento, vamos fazer isso, não sei o quê, papapá. E aí, não, doideira isso, velho. Doideira. Né? E por mais Verdade. que a gente converse assim, até vamos por longas horas, a gente não se aprofunda tanto às vezes. Que a gente vai falando aquela coisa assim, e Mas é é porque também legal eu acho que assim. às vezes a situação tá tão posta ali pra gente, né? Quando a gente está no evento só de mulheres, ou a gente está no evento que nós somos as poucas mulheres, a situação tá tão posta que a gente lida com aquela situação. Agora, quando a gente sai da situação para falar dela, a gente consegue ampliar também, né? Eu acho que passa por esse lugar, Verdade. talvez. Sim. Mas é O isso. olhar já é outro. Gente, então, muito obrigada a quem assistiu. Valeu. A gente vai deixar aqui nossos arrobas também. O meu é Carolina Jaued, tem o Minas de Minas. Prisca? O meu é o Prisca Paz, Paz com E de escola. Aquelas... Então, se vocês quiserem conhecer mais aí os trabalhos, né? Vai estar tudo aí nas nossas redes sociais. Isso. E lembrando também que o Circuito Municipal de Cultura segue com as suas atrações, não só esse vídeo, mas no perfil, né? Aqui no perfil tem diversos outros bate-papos, outras conversas, de tudo, né, relacionado à cultura da nossa cidade. E esse canal vai permanecer aqui disponível. Quem quiser assistir novamente ou divulgar para um amigo, pode compartilhar aí também nos stories, bota aí na setinha. E a programação completa você encontra também aqui nas redes sociais e no site oficial, que é www.circuitomunicipaldecultura.com.br.
e fiquem ligados aqui nos Yeah! nossos perfis, que a gente, aos poucos, está voltando aí nas atividades. Ó, fiquem em casa, usem máscara, álcool em gel, gente, a pandemia ainda não acabou. Não Vamos acabou. nos cuidar, cuidar dos nossos, cuidar da nossa saúde mental e física. Gente, muito obrigada.